Vamos falar do Guarani ou Bugre, vem na tela! Um dia após a derrota para o Sport, fim do ciclo de Toninho Cecílio no Guarani. Na última segunda-feira, o clube anunciou o desligamento do até então executivo de futebol, que havia sido contratado no início de maio. Foram apenas 2 meses de trabalho e 5 contratações realizadas nas últimas semanas. O Toninho é um excelente profissional, nos ajudou muito até então, mas ele entendeu bem, saiu agradecido do clube e a gente entende que a situação que o Guarani está necessita de cuidado e de mudança. Apresentado oficialmente na tarde de ontem, o novo executivo de futebol, Rodrigo Pastana, disse que não teve nenhum envolvimento com os nomes anunciados até então. O lateral Pacheco, os zagueiros René Santos e Matheus Salustiano, o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos já estão inscritos no bid da CBF. E podem estrear na partida deste sábado contra o Novo Horizontino. Eu não tive envolvimento nenhum nas contratações anteriores, sou muito amigo do Toninho Cecílio, de vez em quando a gente até conversava sobre futebol, mas esporadicamente, falávamos também sobre o Guarani, mas nunca sobre contratações. Rodrigo Pastana chega para sua 3ª passagem pelo clube alviverde. O executivo passou pelo brinco em 2016, quando a equipe conquistou o acesso à Série B, e também em 2022, onde ajudou o Guarani a escapar do rebaixamento. Eu venho na expectativa de ter um retorno tão positivo quanto o último, né? Em 2022 nós estávamos numa situação bem parecida, com uma menor pontuação, com um maior número de com uma maior pontuação e um maior número de rodadas, mas também era uma situação bem difícil e a gente conseguiu reverter. Vim acreditando nisso, para que a gente possa reverter essa situação. Apesar das 5 contratações já realizadas, Pastana disse que o clube ainda tem lacunas e espaços no elenco que podem ser preenchidos nesta janela de transferências. Com 23 gols sofridos nessa Série B, o executivo admitiu que o sistema defensivo precisa ser visto como prioridade. E quando a gente está perdendo, o setor que a gente olha mais é esse, é o defensivo. Acho que a gente tem que melhorar nisso, na organização defensiva, para que a gente pare de perder. Depois que deixou o Guarani em junho do ano passado, Pastana trabalhou no Grêmio São Carlense e mais recentemente no CSA. E um ponto que pesou para o retorno do executivo ao Brinco de Ouro foi a saída de Ricardo Moisés das funções ligadas ao futebol. A última passagem de Pastana na equipe alviverde terminou devido a divergências com até então CEO do Bugre, mas de acordo com o próprio Pastana, o atrito entre os dois já foi resolvido. Nós profissionais, a gente não pode ser mais importante do que o clube nunca. As questões passadas elas foram resolvidas, pelo menos comigo tá tudo resolvido, e eu vim aqui para ajudar o Guarani a realmente sair de uma situação muito desconfortável. Tenho certeza que o clube confia em mim para que isso seja feito por uma segunda vez ou por uma terceira, porque quando eu estive aqui também em 2016 a situação não era boa na Série C. Então, assim, eu espero que as coisas corram realmente para um lado positivo e a gente possa todo mundo se unir em prol de um objetivo só, que é tirar o Guarani da zona de rebaixamento. Antes do fim da coletiva, o presidente André Marconato também comentou sobre a situação de Ricardo Moisés e citou que a função de CEO foi criada visando uma maior profissionalização do clube. Então, assim, a questão do Ricardo, até o momento não deu certo, o externo estava muito pressionando a saída, mas a gente tem alguns processos em andamento que ele vai ter que ainda passar para a pessoa que vai assumir essa função, porque a gente não tem como fazer tudo, né? Então, a questão de profissionalizar é isso, é você delegar poderes, dividir opiniões, porque eu acho que só com conversa, um bom bate-papo, uma boa reunião, você tem entendimento para alguma coisa melhor. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, a profissionalização vai ser questão de tempo. Sem vencer a 10 rodadas e com apenas uma vitória em toda a competição, o Bugre volta a campo neste sábado, contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi. A gente não vai medir esforços nenhum para manter o Guarani na Série B.
O que vocês acharam da entrevista do Pastana, está retornando, é a terceira passagem, e também do André Marconato? Olha, começando pelo Marconato, eu sei que tem muita gente na bronca. Poxa, presidente, é isso, aquilo, mas eu gostei. Eu gostei da entrevista e ele foi muito claro, foi firme, reconheceu que as escolhas não foram as melhores, admitiu os erros e por isso também que ele está trazendo o Pastana. Eu não concordei com o que foi feito com o Toninho Cecílio, acho que uma coisa não inviabiliza a outra, mas ele veio a público, isso demonstra caráter, seriedade, não é? Eu não estou falando de competência no futebol, tá, gente? Isso está muito claro, né? E ele mesmo disse, reconheceu que cometeu uma série de equívocos, nessa entrevista, inclusive. Então, eu acho que ele teve muita coragem e esse é o caminho. Quando você não dá conta do negócio, Gleger, você pega, admite, procura um outro caminho e trazer o Pastana nesse momento é admitir que estava errado, é admitir que o caminho tem que ser outro. Portanto, eu gostei da entrevista dos dois, não é? O Pastana a gente já conhece, o cara muito sóbrio, falando sempre diretamente, e isso desagrada muita gente, viu, no futebol. Você ser claro, cristalino e direto desagrada muita gente no futebol. E por isso que ele colecionou, dentro do próprio brinco, falando do Guarani, alguns desafetos. Mas eu entendo que é o caminho mais coerente nesse momento para o Guarani tomar. É deixar o futebol sempre, não é, dividindo opiniões e decisões, mas a cargo do Rodrigo Pastana para tomar as principais decisões do campo, do futebol. Se o Guarani tivesse alguma expectativa de escapar do rebaixamento, aliás, o presidente disse isso, eu também gostei, tá? Também, aliás, o Marconato, ele é um cara sensato, né? Ele tentou, as coisas não andaram certo, né? Tem algumas mudanças que não é aquilo que eu compactuo, né? Que eu não concordo, né? Mas não dá para dizer que ele tentou uma situação, tentou uma alternativa e não deu certo. Ok. Agora, vou voltar aqui atrás, ó. Se o Guarani tivesse alguma esperança de escapar do rebaixamento, essa esperança era o Rodrigo Pastana. Era a chegada de um cara forte, firme, né? De um cara que entende de futebol, de um cara que tem credibilidade de mercado, de um cara que a hora que toca o telefone, opa, que é o Pastana, opa, a conversa é diferente. Sabe por quê, Batista? Não sei, eu acho que foi até o próprio presidente que estava falando, que está difícil, né, contratar. Você liga, foi o Pintado. Pintado disse isso. Pô, você liga pro jogador, a situação tá ruim na competição, é difícil você convencer o cara. É difícil você ter essa palavra de convencimento. Ô, vem pra cá, vem nos ajudar, vamos tentar sair da situação. Às vezes o atleta fica meio, né? Então, com o Pastana é diferente, porque o cara sabe que ele é um cara sério, ele é um cara que se deixar trabalhar vai montar time e vai tentar sair e tirar o Guarani dessa situação. Agora, não dá também para deixar de dizer o seguinte, ele não é o salvador da pátria, hein, meu? Ele vai vir, você vê que ele já detectou alguns problemas, principalmente sistema defensivo, né? Vai fazer um ajuste aqui, outro ali. E um outro detalhe importante, nós discutimos ontem, né? Ele participou dessas contratações? Ele já disse que não. Ele já disse que não. Então, é bem provável que teremos algumas dispensas e alguns jogadores chegando para que o Guarani possa se reforçar, né, e tentar sair dessa situação. Mas eu vou repetir de novo. Falei ontem, falei hoje na Rádio Bandeirantes, vou falar aqui agora de novo. Se o Guarani tinha alguma esperança de sair dessa zona incômoda, de sair dessa situação que se meteu, a esperança é o Rodrigo Pastana. O que tem que entender, ontem falei isso e volto a repetir, né? A realidade tem que ser colocada à mesa. O Guarani está percorrendo um caminho tormentoso. Na última colocação, 6 pontos ganhos no campeonato. E se ele não conseguir engatar aí umas 3 ou 4 vitórias na sequência? Aí vai começar cobrança em cima do Pastana. Pastana não é milagreiro, o cara que tem uma vara de condão chega e transforma. Ele é competente, muito competente. Aliás, eu gosto do estilo do Rodrigo Pastana. Com ele não tem essa conversa fazendo curva, não. Existem pessoas que gostam de ouvir mentiras, massagear o ego, né? Ficar ouvindo mentiras.
Com o Rodrigo não tem. O Rodrigo Pastana é um cara ameno, é um cara suave, é um cara educado, mas ele leva um porrete. Ele carrega um porrete. Então não vem com conversa achando que é o cara que vai interferir no Rodrigo Pastana, porque não vai. Porque ele não permite esse tipo de coisa. De jeito nenhum. Isso aí não. É por isso que algumas vezes, que o CH estava falando isso agora, que às vezes ele tem alguns desafetos e alguns atritos. Mas internamente. Por esse jeito de ser, entendeu? Mas ele tá certo, Batista. Porque tem cara. Gente para dar palpite. Tem aos montes. Aos montes. O Batista. E tem aqueles, né, que são os incompetentes motivados. O cara chega com uma ideia que para ele acha fantástica a ideia. Para ele. Só que a ideia é horrível, é ridícula. E aí ele quer impor isso aí na cabeça da pessoa. Não vai conseguir com o Rodrigo Pastana. Você lembra o Rodrigo Pastana que fez aquela campanha do acesso da Série C para a Série B? Eu estava lá, trabalhava lá. Você lembra como foi contestado quando ele contratou a dupla de zagueiro do Novo Horizonte, do Mirassol, que era o Ferreira e o Leandro Amaro, né? Isso. Você lembra ou não? Lembro. Todo mundo metendo o pau. Ele chamou o Chamusco e falou assim: responsabilidade é minha, pode ficar tranquilo. Os dois arrebentaram na Série C. Entendeu? Olha a visão do cara. Todo mundo questionando. Leandro Amaro no Palmeiras, não sei o que, tava mal. O Ferreira é meio maluco. O que aconteceu? Contratou os dois, todo mundo questionou, contestou, inclusive internamente. E ele botou no peito e falou: pode deixar. E olha o que deu. Então, assim, tem que deixar ele trabalhar, meu. Entendeu? Se não deixar, vai ter problema com ele.